E vamos trazer as melhores notícias de futebol aqui no nosso canal Ricardo Bittencourt. Vamos falar do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca e também da Superliga da Europa. O que acontece? O Campeonato Paulista, grandes resultados, né? O Corinthians acabou vencendo o Ituano por 2-0, com gols de Otero e Jô. O Corinthians venceu por 2-0, voltou a vencer, né? Já que havia perdido a última partida para a Ferroviária. Eu que empatado com o São Bento, é verdade, depois, no jogo antes empatado com a Ferroviária, já faziam 2 jogos, o Corinthians não ganhava e agora ganhou do Ituano por 2-0. Mas o que chamou a atenção foi o VAR. O VAR mais uma vez se atrapalhou, né, e interrompeu a partida por 8 minutos, num lance duvidoso, onde a bola supostamente pegou na mão do zagueiro Gemerson do Corinthians, mas a juíza foi lá direitinha, pesquisou no VAR, viu certinho a imagem e ela acertou. Não pegou a bola na mão do zagueiro do Corinthians e o resultado foi justo. O Corinthians jogou muito mais, né? O jogo voltou a marcar gol, o Otero marcou um gol de cabeça, mesmo sendo baixinho, e o Corinthians jogou muito bem, vencendo aí o time, né? O seu time adversário aí, o time do Ituano. E vamos falar agora sobre o Palmeiras. Palmeiras empatou seu jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto por 0-0. Mas o que chamou a atenção é que o Palmeiras já tem 4 jogos sem vencer no né? Disputou a Supercopa, a, o torneio que ele disputou, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, e também disputou a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça em 3 dias. O Palmeiras foi vice-campeão em 2 torneios, perdeu para o rival São Paulo e agora empatou com o Botafogo. O que acontece? Alguém é culpado. Somente o treinador, Abel Ferreira? Não, mas ele é o principal culpado sim, sabe por quê, na minha opinião? Porque ele é o treinador do time, ele é quem coloca os jogadores, né? Ele quem escala os jogadores. E o que está acontecendo? No Campeonato Paulista, o Palmeiras ele é o 3º colocado no grupo C, corre um sério risco de não se classificar para a próxima fase. E aí, o Abel Ferreira disse que se o problema fosse ele, a diretoria poderia mandar ele embora, ele voltaria para o Atlântico, aquela coisa toda. Ou seja, ele precisa ser mais humilde e reconhecer que os resultados não estão chegando e voltar a treinar o Palmeiras, como o Palmeiras veio no ano passado, aí, conquistando o Campeonato Paulista com o Vanderlei Luxemburgo, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil com o Abel Ferreira. Ou seja, ele é um treinador eficiente, mas o Palmeiras precisa voltar a vencer e aí sim pensar em título, até porque o Palmeiras vai disputar aí novamente a Taça Libertadores, está se preparando também para o Campeonato Brasileiro, já está disputando o Paulistão, não está bem, é verdade, e já fazem 4 jogos que a torcida do Palmeiras está revoltada, fez até pichações nos muros, né, do Allianz Parque, e ele simplesmente não reconhece o seu erro, né? Onde está o erro do Abel Ferreira? O que acontece com o treinador português do Palmeiras é que ele está sempre, a cada jogo, colocando jogadores diferentes. O que ele tinha que fazer, na minha opinião? Colocar um time certo, fixo, para disputar o Campeonato Paulista, outro time para disputar a Libertadores. Com certeza o Palmeiras ia ficar bem, né? Por quê? Porque os 2 times já estariam entrosados. Agora, se toda hora o treinador começa a mexer no goleiro, no lateral direito, no zagueiro, no atacante, no meio de campo, no ataque aí fica difícil. Não há equipe que resista a isso, né? Não há time que ganhe campeonato. Todos os times campeões, né, sempre tiveram entrosamento e ele tem que entender isso. E detalhe, ele está sendo cobrado, sim, ele tem que entender que no Brasil é o seguinte, o treinador ficou sem ganhar 4, 5 jogos, a pressão é muito grande, ainda mais o Palmeiras, com o patrocínio que tem, e é um dos times mais ricos do Brasil, juntamente com o Flamengo, né? Então o Palmeiras precisa voltar a mostrar o grande futebol que marcou época aí no ano de 2020. E vamos falar agora sobre o São Paulo, né? O Muricy Ramalho deu entrevista falando que o Crespo está seguindo a cartilha certinha, né? O treinador argentino se preocupa com as categorias de base. O que ele faz dentro de campo, ele joga em campo também nos treinamentos, né? Ele também transmite para o jogo em campo. E o Muricy diz que está muito feliz com ele, porque ele é um treinador que
ouve muito, né, a diretoria, o próprio coordenador técnico, Muricy Ramalho, e tem encaixado aí certinho a sua equipe, tem jogado muito bem, né? E essa não é desculpa para o Palmeiras não vencer, né? Até porque o São Paulo também está tendo muitos jogos seguidos, ou seja, um jogo a cada 2 dias. Ou seja, o São Paulo está jogando muito bem e foi o que eu disse aqui para vocês. Pode pesquisar, pode ver certinho nos outros vídeos que eu disse que o São Paulo, se trouxesse o Muricy Ramalho ou até mesmo o Rogério Ceni para ser treinador, né? O São Paulo iria realmente se encaixar. Agora trouxe novamente o Milton Cruz, que está nas categorias de base, juntamente com o ex-jogador Alex, ídolo do Palmeiras, né? Da seleção brasileira, do Fenerbahçe da Turquia, um grande craque do futebol mundial, futebol brasileiro. Está aí também. O São Paulo está muito forte. E se não for esse ano, acredito que em 2022, 2023, São Paulo vai conquistar títulos importantes. Está indo bem. E o técnico Crespo é humilde, né? Ele gosta do time agressivo, ele gosta, igual nesse jogo contra o Palmeiras mesmo, o Crespo ele pressionou muito, né? O time do Palmeiras. E pela primeira vez o São Paulo venceu o Palmeiras no Allianz Parque, né? Depois de 12 anos, né? De fundação, o Palmeiras, né? O São Paulo quebrou esse tabu aí. Ou seja, o São Paulo está indo muito bem. Foi o que eu disse para vocês desde o começo do ano, né? E agora vamos falar do Campeonato Carioca. Botafogo e Vasco estão fora do Campeonato Carioca, né? Eles não vão disputar as semifinais. O Botafogo perdeu para o rival Fluminense por 1-0 e o Vasco da Gama empatou somente com Boa Vista por 2-2. Os dois times estão fora do Campeonato Carioca. E nós vamos trazer agora notícias da Superliga da Europa. É um torneio que muitos times europeus querem fazer porque é um torneio que não tem ligação nem com a FIFA e nem com a UEFA. Mas o que acontece é como se fosse um torneio amistoso, né? É um torneio que não tem importância. Detalhe, o Paris Saint-Germain, tanto os times da França como da Alemanha, mas vou falar especificamente o time do Paris Saint-Germain, que não está disputando, né, esse torneio, ele está na Liga dos Campeões. E aí você pega o Real Madrid, né, o Barcelona e o Manchester City, que estão, né, na Liga dos Campeões, vão disputar supostamente esse torneio. A FIFA já disse, e a UEFA, que as entidades estão aí querendo, né, dar o título para o Paris Saint-Germain. Você já pensou? Eu não acredito, né? O Paris Saint-Germain tem que ganhar no campo, tem que ganhar, tem que eliminar o adversário nas semifinais e tentar ganhar na final. Não seria justo, né? Então isso serve como pressão, como punição, e os times europeus estão brigando aí, né? Tanto com a FIFA quanto com a UEFA, né? Com mais garantias. Então tá uma briga muito ruim, é muito difícil, né? E muitos times europeus estão deixando de lado a UEFA, mas precisa voltar sim. A gente vai ver o que vai acontecer e nós vamos trazer aqui para vocês de primeira mão, beleza? Essas são as melhores notícias do futebol mundial. Ricardo Bittencourt, com todos vocês aqui no YouTube. Se inscreva no canal, participe e concorra a uma linda bola oficial. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Tamo junto sempre. Se inscreva no canal, participe. Obrigado. Tamo junto. As melhores notícias do futebol mundial estão aqui no nosso canal. Valeu, galera. Tamo junto.